A gente falava um pouquinho ali fora que o turismo não pode e não deve ser considerado, Caiado, algo isolado. Falar de turismo não é falar só de um ponto ou de um fator. O turismo ele é uma soma de fatores, ele é uma soma de necessidades e ele é uma soma de possibilidades. Nós vemos hoje países inteiros que sobrevivem na sua economia na perspectiva do turismo. Infelizmente, o Rio de Janeiro passou momentos muito difíceis, e todos sabem, na segurança pública, na economia, mas eu acho que a principal coisa que nós passamos, Eduardo Paes, foi o processo de falta de credibilidade. Eu tenho repetido isso sempre, porque a credibilidade, secretário Cavalieri, faz com que a gente possa fazer com que as pessoas novamente queiram olhar para o Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que quando você olha para os dados do Rio de Janeiro hoje, no comparativo, você vai começando a ver o quanto essa retomada da credibilidade tem feito com que o Rio de Janeiro também tenha, de uma forma muito consistente, a retomada da economia. Só nesse primeiro trimestre de 2023, o Rio de Janeiro cresceu 5,2% no PIB. Com certeza, é um dos maiores crescimentos dos últimos anos e o maior desde o primeiro semestre de 2015. E esse crescimento, ele não é algo isolado, ele não é um fator de acaso ou da sorte. Esse crescimento ele tem muito a ver com a perspectiva que a gente tem conseguido no Rio de Janeiro. Quando você tem um Rio de Janeiro que volta a ter uma pacificação política, governador, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Judiciário, prefeitos. Quando você vê um Rio de Janeiro onde a cadeia produtiva, e aí a gente ouve diversos empresários falando isso, que voltaram a ter a perspectiva do diálogo, Caiado. Voltaram a poder se relacionar com o poder público na perspectiva não mais que levou o Brasil a tanta tristeza, mas na perspectiva de como juntos nós podemos fazer para que o nosso Estado cresça. O Rio de Janeiro, que tem evoluído muito na perspectiva da segurança pública, e a segurança pública é, sim, continua sendo, e continuará sendo um desafio, mas um desafio que vem sendo combatido não mais com programas mirabolantes que dão certo durante um tempo, e depois se esvaziam porque não tem essência, mas um Rio de Janeiro que começa, sobretudo na perspectiva da segurança pública, a ser reconstruído de uma forma perene. Tínhamos o segundo pior salário do Brasil nas polícias, hoje temos o terceiro melhor salário do Brasil. Na Polícia Civil, por exemplo, o nosso software mais jovem, Caiado, datava de 2014, na época da Olimpíada. Eu duvido que alguém aqui tenha um celular de 2014. Como é que o nosso processo investigativo eram de softwares datados de 2014? Tínhamos 2/3 dos institutos médicos legais fechados no Rio de Janeiro. Como ter um processo de segurança pública que não combata a impunidade? Então, a segurança pública hoje, em 2 anos, foram quase 2 bilhões de reais em investimento na segurança pública. Chamamos quase 3.000 novos agentes, reformamos todos os batalhões, estamos reformando todas as delegacias, já estamos trocando viaturas, os armamentos mais modernos do mundo, mas, sobretudo, o serviço de inteligência. Compramos 21.000 novas câmeras corporais. A maior compra de câmeras corporais do mundo é do Rio de Janeiro. Compramos drones de acesso e de monitoramento, e agora estamos finalizando as câmeras das viaturas, inclusive com reconhecimento facial e possibilidade de engajamento com as câmeras de condomínios, prédios,
para a gente realmente ter um circuito de segurança. Além disso, o Rio de Janeiro, nos últimos 3 anos, se não o mais, eu acho que é o mais, foi o estado que mais reduziu carga tributária. De bares e restaurantes, reduzimos 25% do imposto deles, uma redução muito significativa para quem empreende no Rio de Janeiro. Na área de corporativa, e aí está o prefeito de Macaé aqui, não deixamos criar nenhuma nova taxa ou imposto, mesmo com o óleo e gás. O Rio de Janeiro hoje é responsável por 85% da produção de petróleo do Brasil é no Rio de Janeiro e 73% do gás, que com certeza é o grande pilar da transição energética, é o gás. Então, o Rio de Janeiro hoje trabalha por uma energia limpa. O Rio de Janeiro hoje trabalha para ser cada dia um local mais seguro. O Rio de Janeiro hoje trabalha desburocratizando, e está o nosso secretário Mauro aqui. Ganhamos prêmio, um prêmio ano passado e um prêmio esse ano. O Rio de Janeiro foi o estado que mais evoluiu. Ainda não é o primeiro, porque ele tem até 2026 para ser o mais digital do Brasil. Eu já falei para ele que a missão dele é pequena. É só ser o primeiro até 2026. Mas o Rio, nesses últimos 2 anos, foi o estado que mais se digitalizou, que mais diminuiu esse déficit. Levávamos 3 meses, 4 meses para abrir uma empresa, hoje levam 20 minutos. Então, o Rio de Janeiro hoje, ele está se preparando estruturalmente para ser esse estado organizado, esse estado onde as coisas funcionam. E aí, Vinícius, querido Vinícius, essa é a porta de entrada para o turismo. O turista quer chegar num local organizado, quer chegar num local seguro, quer chegar num local onde as coisas funcionem, onde ele tenha um transporte de qualidade, onde, se ele tiver um problema de saúde, o hospital público funcionará, onde o serviço é de qualidade, porque o empresário tem a certeza de que ele pode investir e que o retorno virá. Nos últimos 2 anos, há quem diga até que não se pode considerar que o Rio teve baixa temporada. Tamanho é a ocupação, inclusive nas épocas de baixa temporada. Então, eu acredito que esse Rio de Janeiro que tem sido construído, não o governador ou o prefeito da capital, ou os prefeitos do interior, mas o Rio de Janeiro, onde a nossa maturidade, a nossa humildade política, a forma que nós temos feito política hoje, em vez de ir brigar, como a gente vê no Brasil hoje, a gente até, às vezes, na interna, se olhar os WhatsApp, não é só flor não, João. Se olhar nos WhatsApps, o bicho pega. Mas nós conseguimos discutir no interno para conseguir levar para a população, conseguir levar para o empresário, conseguir levar para o investidor, conseguir levar para o turista uma prova de que temos um Rio de Janeiro que caminha junto. Não à toa, fizemos a maior concessão do Brasil, muito mais que a maior concessão do Brasil, o maior projeto ambiental do Brasil, que foi a concessão da SEDAI. Segundo o contrato, e foi pago 25 bilhões por esse contrato, de 5 a 7 anos, poderemos mergulhar na Baía de Guanabara novamente. Isso é uma coisa única. E eu não tenho dúvida que nós caminhamos hoje por um rio que evolui, que cresce. O turismo de negócios do Rio de Janeiro está crescendo muito, e eu não tenho a menor dúvida que nós caminhamos para uma sociedade melhor, para um Rio de Janeiro melhor, continuar sendo a porta de entrada do Brasil. E a questão do Galeão, por lealdade, eu vou deixar para o Eduardo Paz falar, porque ele é o grande vitorioso nessa retomada do Galeão. Muito obrigado.